Vamos mudar um pouquinho a dinâmica. Vocês que estão aí, passe mais para cá. Assim. Ocupa esses lugares aqui na frente. Pode se assentar. Tem lugar aqui na frente. Vamos se ocupando. Felizes? Sim. Então nós vamos falar um pouquinho de criatividade, amém? E é tão interessante quando nós tocamos nesse assunto. Eu lembro quando Deus, Ele Quando nós vamos falar de criatividade, ninguém melhor para a gente copiar do que seja Deus, nele mesmo, para nos inspirar nele. Ele, diante de toda a sua criação, tudo que ele fez. E com um princípio, né? Em Gênesis, quando Deus ele finaliza a sua obra, a palavra diz: e então Deus viu que tudo que ele tinha feito era bom. Tudo que Deus fez foi bom, ele viu isso. E a palavra fala: e Deus descansou da sua obra, da bondade, de tudo aquilo que ele fez. Aí tem um texto que me chama muita atenção, quando o Jó está ali com seus amigos discutindo, né, uma guerra de teologia e tanta coisa ali, de achismo, de ego, tudo elevado, os padrões, tudo elevado ali, sabe? A teologia ali era elevada, o ego elevado, um monte de coisa elevada. E naquele meio tem alguém que está ali vendo toda essa discussão. Um certo jovem chamado Eliú, ele está olhando para aquela discussão e até mesmo sem argumento para falar qualquer coisa, porque os caras eram entendidos do assunto. Mas o texto diz que ele vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo. Mas aí ele se enche do quê? Do Espírito Santo. E ali quando ele está cheio do Espírito Santo, que ele vê que Jó já não tem mais palavra para falar, aqueles homens que estão ali também já não tem como apontar algo relacionado àquilo que está acontecendo ali. E aí ele fala: então eu, cheio do Espírito Santo, estou aqui, não pude me conter. E aí ele vai dizer: olha, vocês, por ser de mais idade, e eu sei, e eu respeito os princípios e os padrões, eu me calei, me contive. Mas até certo ponto, porque da agora para lá vocês vão me ouvir. Eu sei que não é do direito do mais novo falar não, mas vocês vão me ouvir. E ele falou: e eu estou como vinho novo em odre novo. Esse é o ponto.
o vinho novo no recipiente certo. A coisa certa na coisa certa. Conseguiu entender aí, né? Pegou? Porque não adianta você querer colocar vinho novo em odre velho. E aí então está as duas coisas no mesmo lugar, devido e de forma correta, e cheio por algo precioso, que é o próprio Espírito de Deus. E ele diz assim: e eu estou a ponto de me arrebentar. E aí é o interessante do odre novo, que a sua elasticidade, ela se dá ao ponto certo e necessário, para não desperdiçar aquilo que está carregando. Você precisa compreender isso. Como assim? Porque talvez você possa sair daqui dessa escola cheio do vinho novo mesmo, a ponto de se arrebentar. Mas se você for o conteúdo certo, a coisa vai acontecer da forma certa, da maneira certa, do propósito certo, no tempo certo. Porque quando ele está ouvindo todo aquele discurso, ele para, ele está ali ouvindo. E aí quando ele encontra a deixa, ele entra. Meu amado, quando ele entra, é impressionante. Eu preciso até ler isso para vocês. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Jó, acho que 32. Vamos lá. Abram aí. Não era nem a minha introdução, mas ok. É ele que conduz a coisa. Amém. Aleluia. Jó 32. Todos acharam? E agora eu quero fazer a oração de Efésios 1,15 também, que é essa que vai abrir algumas chaves e vai dar para você também alguns caminhos aí. E você vai conseguir identificar a voz dentro da voz, a palavra que o Senhor vai ministrar ao seu coração e o direcionamento que Ele vai te dar para esses dias. Pai, eu rogo ao Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda um espírito de sabedoria, de conhecimento, de revelação, para que nós possamos saber verdadeiramente qual é a esperança do nosso chamado no Senhor. E nisso nós vamos seguir e prosseguir em te conhecer. Vendo, Deus, as nossas faculdades exercidas no Senhor, do nosso entendimento. E então nós seremos movidos pelo Teu Espírito, caminhando no conhecimento, na graça do Teu amor. Amor esse que excede todo entendimento. E que esse amor, e que essa graça, e que esse entendimento nos conduza, Pai, à perfeição e à maturidade da estatura do varão perfeito em Cristo Jesus. Amém? Diz o texto assim: então esses três homens pararam de responder a Jó, pois estes julgavam justo. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Harão, indagou-se muito contra Jó, porque esse se justificava diante de Deus. Também se indagou contra os três amigos, pois não encontrava meios de refutar Jó, e mesmo assim tinham condenado. E Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque ele era mais velho, e ele mais velho do que ele. Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indagou-se. Então Eliú, filho de Baraquel, de Bus, falou: eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer a vocês o que sei. O que tem
idade que deve falar, pensava eu. Mas os anos avançados é que deve ensinar a sabedoria. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, e o sopro do Todo-Poderoso. Aleluias. Aleluia. Não só são mais velhos os sábios, não são só os de idade que têm entendimento do que é certo. Por isso digo, escuta-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, eu esperei. Fiquei ouvindo os seus arrazoador, enquanto vocês estavam procurando palavras. Escutei as suas palavras com toda a atenção. Mas nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês respondeu os seus argumentos. E não digam que encontramos a sabedoria. Que Deus refute, não o homem. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras. E não vou responder a ele com os argumentos de vocês. E aí vamos saltar lá, verso 18. Pois não me faltam palavras dentro de mim, e o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, como em odre novo, preste a romper. Verso 21. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular, e se fosse o meu Criador, em breve me levaria. Uau! Daqui nós vamos partir para aquilo que Deus quer falar com nós através de criatividade. Ele está dizendo, está vendo? Vocês não são os mais velhos que devem reter a sabedoria, ter o conhecimento, mas eu estou aqui cheio do Espírito Santo e eu percebo que não é dessa forma, não é dessa maneira. Eu também tenho muitas coisas para falar, mas aqui tudo que ele vai trazer de conhecimento, do procedimento, no capítulo 33, no verso 3, ele disse assim: as minhas palavras procedem de um coração íntegro e os meus lábios falam com sinceridade, e o Espírito de Deus que me fez, o sopro do Todo-Poderoso, é que me dá a vida. Então ele mais uma vez vai ressaltar a grandiosidade de Deus e dizendo: tudo que eu vou fazer aqui agora, vocês poderão saber que é pelo Espírito. E é interessante demais. E ele segue, sabe? No capítulo 34, ele diz assim, no verso 2: ouça as minhas palavras, e vocês que são sábios, escutem o que vocês têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. E aí ele está trazendo uma vasta derramamento naquele povo ali agora, naqueles 4 homens. Homens esses que deveria estar ensinando ele, mas ele está ali ensinando para eles. E por que ele está fazendo isso? Ele só faz isso por meio do Espírito e através do Espírito. Quando Deus chama Moisés, em Êxodo, no capítulo 25, Deus leva ele ao alto do monte, e aí Deus dá a ordem para ele, para construir o tabernáculo. E Deus fala para ele: olha, você vai construir o tabernáculo, e tudo que você fará no tabernáculo será segundo o modelo que eu te mostrei no céu. Então existe um padrão de Deus estabelecido para tudo aquilo que nós fizermos, está no céu. Em Eclesiastes, o sábio Salomão, já no fim dos seus dias, ele chega ao entendimento de que nada é criado e tudo é copiado, mas por um padrão. Qual que é o padrão? Do céu. A oração do Pai Nosso, ela tem um padrão também: assim na terra
como é no céu. Então, tudo aquilo que verdadeiramente nós formos estabelecer como reino de Deus na terra, o padrão é o céu. Então não é um padrão de argumento teológico humano. A teologia pode falar um monte de coisas, um monte de linha, não estou desfazendo dela, mas eu fico com o que a Bíblia diz. Glória a Deus por isso. Eu fico com aquilo que Paulo falou para mim esses dias. Johnny, tudo que você está lendo, tudo que nós escrevemos, você vai ler e vai entender. 1 Coríntios, 2 Coríntios 1,13. Falei, uau, acabou agora. Acabou o mistério, acabou o manto. Acabou. Mas essas coisas verdadeiramente, a nível de criatividade, elas só serão estabelecidas, ou esse padrão do céu, verdadeiramente, ele só vai ser estabelecido na terra quando os filhos de Deus chegar ao entendimento daquilo que carrega. Primeiro, da sua identidade. Abram comigo aí Efésios. Efésios capítulo 1. Olha o padrão de Deus estabelecido para nós de criação. Então vamos ler o verso 5. Efésios 1,5 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, e por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Veja bem então, em amor o Senhor nos predestinou. E o que é predestinação? Antes Ele nos deu um destino. E aí eu tenho falado a respeito disso. Que destino é esse? O destino que Ele nos predestinou não é um lugar, é uma pessoa, é Jesus. Por quê? Porque em amor Ele nos predestinou em Jesus. Posso pesquisar para você? Não, muito obrigado, eu já sei. Tá vendo? Ela sempre vem para as reuniões. Ela é crente. Então nós vamos compreender um pouco disso. E aí eu vou fazer uma dissertação. Voltando no verso 4. Volta aí no verso 4. E aí você vai compreender o 5. Que é o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então, tudo que nós vamos fazer parte daí, né? Parte com esse entendimento. Tudo que está relacionado à minha vida, não importa a esfera que eu esteja, mas eu preciso saber aonde eu estou, quem eu sou, para que o lugar que eu esteja não me mude. Vocês conseguem entender isso? Oh, eu já tomei uma taça de vinho agora do Espírito. Porque o argumento teológico e religioso dos 4 amigos de Jó, dos 3 amigos de Jó, e Jó com seu argumento, não muda Eliú. Mesmo sendo ele jovem, porque ele carregava dentro de si uma identidade. Ele sabia, olha, o Senhor me formou em amor antes da criação. Ele está dizendo, você está se justificando por quê, Jó? Quem nos justifica é Deus. Aleluia. Ele coloca Jó no lugar dele. Ops. Está dizendo para ele, para de ficar perdendo tempo, rapaz, que esses caras aí tentando explicar alguma coisa, alguém está olhando para a arte do Derek. Cadê Derek? Traz o quadro.
A vida vai além do sucesso e do Cifrão. cifrão. Aí alguém vai dizer assim: mas onde que está Jesus aí na frase dele? Eu não estou vendo. Cara, Jesus não está na frase não, está aí na vida dele. Aleluia. Glória a Deus. É quem está dando ele, é a fonte, meu irmão. Ele está dizendo: olha, eu estou cheio. Porque eu tomei um gole do vinho do Espírito Santo aqui. Escuta aí, daqui a pouco você vai falar. Aleluia. Então, verdadeiramente, a primeira coisa que nós, como filhos de Deus, precisamos carregar para que verdadeiramente nós se tornamos uma influência no ambiente aonde nós estamos, é quem nós somos. E aí dentro do... Porque nós lembramos, pastor, que não. Eu vou falar de Que fazia nome, Júlia, ao nome de Torresmo. Que mês que vem eu mês que vou vem eu É caso disso que é o nome do Torresmo. É o artista dele que é o Torresmo. De vez em quando ele personagem. Então, verdadeiramente, quando você carrega a sua identidade, aí você vai fugir do dualismo e dessa separação de sacro secular. Por quê, pastor? É pela sua identidade, aí entra a criatividade. Eu escrevi algo aqui, que durante anos a igreja, ou a questão do ministério, vou dizer assim, que talvez alguém que está aí vai compreender melhor, o ministério caminhou em 3 vertentes: ministério de dança, palavra e louvor. Aí eu trago uma crítica dentro dos 3. E hoje o louvor está numa evolução, que verdadeiramente os músicos, cada dia que se passam, estão melhores, estão estudando, estão se aperfeiçoando. As letras são mais inteligentes, falam mais de Deus, não está naquele romantismo, deixou de copiar, de só traduzir. Não que tenha problema isso, mas é muito fácil, pegar o que alguém fez. Deus te capacitou para fazer também. Ele te capacitou. Então, como eu vou escrever? Leia a Bíblia. Deixe que ela te inspire, ela vai te dar as letras que você precisa. Depois de uma boa leitura, você pode ter certeza que Deus vai te dar algo. O meu livro vai ser lançado. O rei mandou soltar. E ele já está sendo escrito. Tem muito material junto. Só precisa juntar isso aí. Junta e solta logo. E logo, né? Não posso perder o tempo da visitação de Deus. Porque está todo mundo lançando. Eu também esses dias lancei um. Eu tenho que lançar outro agora. E isso, sabe, a gente precisa compreender. O Senhor nos deu isso. O Senhor nos capacitou para isso. Como? Com o seu Espírito. O mesmo Espírito que deu forma a tudo, quando não tinha forma, quando o mundo era vazio e sem forma, é esse Espírito que move agora e está sobre nós, nos capacitando para ir
além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Então, às vezes, nós limitamos aquilo que Deus quer fazer em nós, quando nós não conhecemos de fato qual é a nossa identidade. Então, já parte daí. O primeiro princípio para que você avance em criatividade é você saber quem tu és. E aí, quando você sabe quem você é, você vai fugir desse dualismo. A questão da dança. Hoje também, aí um tempo melhorou. E a gente hoje nem vê tanto, né? Mas eu sempre falava com as meninas, elas dançavam 10 hinos. 10 hinos era a mesma coisa. Gente, faz um balé, faz uma dança, faz alguma coisa. Troca a roupa de cetim. Faz alguma coisa. Seja criativo. Usa, não, mas balé é do mundo. Não, meu irmão. Veja a perfeição que... Comece a dança, não dança não, né? O cisne negro. E no final eu assisti um espetáculo, sabe? Que foi um rapaz que fez. No final eu chorei demais. Esse cisne negro aqui. Mas meu Deus, que maravilha, que grandiosidade que está nisso. A excelência, aí entra, a pessoa fala, não, eu estou dançando para Deus. Aí eu falo que para mim tá ruim, imagine para Deus que tem um padrão de excelência bem elevado. Ah, eu estou cantando para Deus, não. Não. Canta no quarto lá. Não, é para Deus. E aí nós caímos nessa hipocrisia, meu irmão. E nessa mediocridade. Porque a mediocridade, ela está relacionada àquilo que parece que está bom e não precisa melhorar. Isso é mediocridade. Mas sempre pode melhorar. O apóstolo Paulo diz que aquele que é chamado para o ensino, então que dedique ao ensino. Então o que eu tenho que fazer nesses dias? É me dedicar às escrituras, é ler bastante, é copiar, é digitar. Essas coisas verdadeiramente, elas nos levam a algum lugar. Elas te levam a um crescimento. Então, essa criatividade de que Deus, Ele quer usar a sua igreja para verdadeiramente tocar o mundo, é um fato. Romanos 8,19 é um fato. Romanos 8,22 diz que a criação geme, aguardando, ansiando a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Mas eu lendo esse texto, eu cheguei à seguinte compreensão, lendo ele por várias vezes, que esses filhos não vão ser revelados por si mesmo, é Deus que vai te revelar. Mas Ele vai só te revelar quando Ele vê em você a identidade dele. Saber que você não vai se corromper. Como assim, pastor? José no Egito, meu irmão. Então ele passa por onde? Pelo crivo dos irmãos e não se corrompe. O que eles fazem? Toma dele a túnica. Ok. Vocês acham que o que Deus me deu está na túnica, então fica com ela. Joga ele no buraco. O buraco não cabe ele. Tira ele de lá. Vende ele como escravo. E aí ele vai para a casa de Potifar. Está sendo provado. Aí a mulher de Potifar, vou tentar ele. Ele não cai na tentação. Segue avançando. Beleza, mente contra ele, vai para a cadeia. Ele era o único cara que tinha a chave de tudo. Preso com a chave de tudo. Com um padrão elevado. Também não se perde. Quando ele tira os olhos do Senhor por um momento, ele é esquecido. Quando
quando ele revela o sonho do padeiro e do copeiro. Ele fala: olha, quando você estiver com o rei, não esquece de mim não. Fala de mim. E fala que ele ficou esquecido por 2 anos. E aí, quando ele acha que ele compreende que ele está ali, aí Deus dá outro sonho para Faraó. Aí sim. Aí agora Deus quer revelar ele para o mundo. Tem José. Ou talvez tenha o Zé. Aonde? Está lá na prisão, lá embaixo. Então o rei manda soltar. Trazer ele. Trazer ele. Quando ele chega, o que ele faz? Ele revela o sonho. E quando ele revela o sonho, ele também dá uma diretriz. Precisa fazer isso, isso e isso. Então ali o governador olha para um lado, o faraó olha para um lado, para o outro. Eu não vejo ninguém capacitado para fazer isso. É você, cara. Acontece isso com Daniel, com Sadraque, com Mesaque, Abednego. Não, tem 4 aí que é diferenciado, porque neles existe um outro espírito. Então quando nós compreendemos isso, e então nós vamos atingir todas as esferas. Aí o Derek, como um artista plástico, ele vai agora para um ambiente que existe um monte de pessoas que não são, mas ele é. E aí, se ele carrega essa certeza, aí Deus vai abrindo porta para ele. Amém. Porque na medida, não é a paz do Senhor, irmão, não, que vai converter os outros, não. É quando ele tiver a oportunidade de estar com alguém que está corrompido e perguntar: cara, de onde que vem isso? O Senhor. Você é crente? Sou. Melhor, eu sou santo e irrepreensível. E aí, sem nenhum medo de se corromper. Por quê? Porque não é o ambiente que vai transformar a ele, é ele que vai transformar o ambiente. Foi o que Eliú fez, quando ele trouxe para eles todo o conhecimento e toda a inspiração de Deus e toda a criatividade de Deus. E essa criatividade de Deus é espantosa, porque você vai ler ali Jó 38, meu Deus, Deus começa a questionar, vai falando: quem fez isso? Quem pintou o céu de azul? Quem fez a porção de água? O osso, como que o osso... Gente, vocês conseguem imaginar o tamanho da criatividade de Deus? Se não, você depois lê a sua Bíblia lá, mas lê em voz alta, sabe? Não lê assim, em silêncio, não. Lê em voz alta, para que os seus ouvidos ouçam quem é Deus. Ele vai dizendo: se a porção de água é maior do que a porção seca, por que a porção de água não invadiu toda a terra? Aonde estão as portas das trevas? Aonde estão os abismos? Quem fez, quem formou Leviatã? Você consegue entender a respeito? Aí entra, nós somos tão medíocres e tão pequenininhos diante daquilo que nosso Deus é. Ele fala: quem formou o universo? Você sabe quantas galáxias tem, meu irmão? Você consegue compreender isso? Quantas estrelas tem? Esses dias eu estava com os meninos aonde? Em Colatina. Eu mostrei para eles as estrelas, as baleias, louvando ao Senhor. Não sei se você já viu esse vídeo. Se você não viu, procura. A grandiosidade de Deus. E aí a palavra fala que Ele nos fez para louvor dele. Glória a Deus. Diante de toda a imensidão de quem é nosso Deus, de toda a sua criatividade. Aleluia. E aí, às vezes, nós estamos aqui e pouco tempo relacionado à questão da NASA, ela conseguiu ver
através de estudos e da ciência, algo chamado o dedo de Deus. Depois vocês procuram isso para vocês saberem, meu irmão. O dedo de Deus. Porque ele chegou a tal ponto dizendo assim: isso é dedo de Deus. Quem fez isso é Deus. A ciência se rende diante da grandiosidade e da criatividade do nosso Deus. E aí entra um ponto dentro da diversidade. Esse é o ponto. E aí às vezes a igreja, ela paralisa nisso aqui, ó, dança, palavra e louvor. A igreja paralisou nisso. E qual que é o evangelismo? Pega um papelzinho e vai entregar na rua. Mas se você verdadeiramente, e aí algo que a gente está falando, e o meu pai me falou, a mensagem que ele me mandou, ele disse: você precisa ser intencional, João. E aí você precisa ser intencional naquilo que você está fazendo. Ok, o Derek está ali. Se eu perceber que ele está, eu dou um presente para ele. Para ele não perder a identidade dele. E aí quando você se torna intencional, Deus não tem problema, meu irmão, em te fazer se tornar milionário, fazer você se tornar um governador, fazer com que você se torne famoso. Mas o princípio é o seu coração e é a sua identidade. Você é filho, eu sou filho. Então você vai começar. Então eu lembro que alguns anos atrás o Senhor me confiou algumas coisas. O Senhor me confiou talentos. Então a cada um, a própria palavra de Deus disse que Ele confiou talentos. Só que eu não posso encaixotar esse talento. E nós ouvimos ontem a pastora Igara, e ela falou com muita propriedade a respeito de autonomia e dessa questão de diversidade. Você quer fazer a obra de Deus? Eu quero. O que você está fazendo? Nada. Já parte desse ponto. Porque se de fato você quer fazer algo, se envolva naquilo que está acontecendo. Já parte daí. Mas não é eu. O importante, meu irmão, não é seu nome, é o que você faz. Não é você que vai aparecer, não é o Johnny que está aparecendo, é o nome do Senhor. Aleluia. Isso não tem a ver com nós. É o nome do Senhor. Então quando você compreende isso, a expansão do reino é muito maior. E aí o seu trabalho, ele vai adiante com muito mais excelência. Com muito mais excelência. E aí você consegue avançar. Então quando Deus fala para Moisés, aí em Êxodo, vamos lá, Êxodo 31. E Deus sempre vai caminhar dentro de um princípio que é de paternidade. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Êxodo 31, disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar, esculpir pedras, para entalhar madeira, executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aioliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para o auxílio. Você consegue compreender isso? Um tem habilidade, o outro auxilia. Amém. E a glória é de quem? É de Deus. Aleluia. Não é o que faz e nem o que ajuda, é Deus.
E o princípio é Deus, a intenção é Deus. Dentro de uma composição de uma música, talvez traz a letra, o outro traz a melodia e a harmonia, e a canção ela fica bonita quando tem um conjunto e um envolvimento de todos. A coisa flui, meu irmão. Mas não é a estrela, quem é a voz principal? Não é isso. É você compreender, e quando a gente compreende o nosso papel, a nossa identidade, um exemplo disso, nós estávamos em Colatina ali, todo mundo cantava, não é? Porque eles ainda não tinham uma compreensão da sua identidade, do seu papel. E aí nós levamos quem? Alguém cheio do Espírito Santo, o Lipe. Aí a primeira coisa que ele fez, deixa eu ouvir vocês. O que ele fez? Separação das vozes. Primeira coisa que ele fez. E aí depois ele definiu quem é principal, e vocês. E aí vocês podem fazer assim. E aí entrou em plena harmonia, a coisa está bonita, a gente está vendo eles. Porque a gente falando, tudo agora que nós vamos fazer, nós vamos conferir. Se está acontecendo. Aleluia. Porque Paulo, ele vai dizer para Timóteo, você precisa ser um padrão para os fiéis. Então, dentro desse padrão, e dentro desse conhecimento, e sabendo que o Senhor, ele te capacitou e te encheu do Espírito Santo, então você se torna influente na faculdade. Então, lá na faculdade, Deus vai te dar uma habilidade. Então, se você identifica alguém dentro da faculdade que já está fazendo alguma coisa, cola nela. Cola nela. E apoia o que ela está fazendo. Você vai ver a glória de Deus. A pessoa vai falar assim, meu Deus, você é a resposta que eu orava a Deus que enviasse alguém para me ajudar. Aí no seu trabalho, alguém me falou esses dias, um dos meus filhos me falou, ele disse, olha, eu estava vendo tantos dias lá, a gente sempre tem a oportunidade, ele trabalha na mineradora, eu estava ouvindo, sabe, eles falar tantas coisas aí, ele compreendeu, em 2 anos caminhando comigo, agora ele compreendeu verdadeiramente a identidade dele, e ele está rompendo, sabe? E aí ele falou, não, hoje eu quero a oportunidade. Diz que todo mundo olhou para ele. E ali ele começou a compartilhar com eles aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Agora, todos os dias tem alguém sentado do lado dele. Você consegue a expansão do reino na criatividade. Ou seja, ele não precisa mais do terno, ele não precisa mais do panfleto, ele só precisou de uma oportunidade dentro de uma DR para ele falar. E ele falou. E isso o que aconteceu? Ele conectou pessoas. Então, e ele falou comigo assim, a mesma coisa que o Arley me disse. E é tão interessante que é o Arley com Y, né? E ele é o Arley com I. E ele me disse assim, breve nós estaremos uma imove em Brumadinho. Glória a Deus. Ele está ali alcançando pessoas. Amém. Então, você consegue entender que a expansão do reino, ela está relacionada naquilo que Deus te capacitou para fazer com a criatividade. Então, ontem a Egara falou, faz um bolo. Se você faz um bolo bem, faz um bolo e convida alguém. Convida suas vizinhas. Mostra para ela um outro caminho. O que você faz bom, de bom? Então, pega isso, meu irmão, e multiplica. Porque quando alguém vê você fazendo isso, elas verdadeiramente serão tocadas pela glória de Deus. E elas vão querer. Onde que é a sua igreja? Agora mesmo, lá em Franca, levantou-se o ministério do chá.
do chá, né? Eu estava ministrando e de repente, no momento da ministração, eu identifiquei uma senhora, eu impus as mãos nela e disse: o Senhor está dizendo para a senhora continuar fazendo chá, e muitos chá, e chama suas amigas ricas para o chá, porque é elas que vão investir no reino de Deus, no projeto que está no seu coração. E aí foi tão interessante que no dia seguinte nós fomos tomar um café lá, né? Uma mesona enorme, e é tão interessante que ela mexe com artesanato, né? Fazem mesas de madeira e tal, rústico, material rústico maravilhoso, uma mesa imensa, derramando de tanta coisa, e aí ela traz para nós um chá. Meu Deus, que chá! Tinha tanta coisa no chá que eu nem sei, gengibre, canela, tudo num chá só, e o chá maravilhoso. E ela falou comigo: então aqui, pastor, o chá, o senhor me falou, todas as vezes eu faço esse chá aqui, meus clientes amam, mas agora eu vou fazer ele de uma forma intencional. É o ministério dela, meu irmão. O ministério dela qual que é? Do chá. O ministério do cachorro quente, do pão de queijo, do bolo, de alguma coisa que seja intencional. E você precisa, e quando você compreende isso, é como alguém está fazendo algo, você sai e vai ali ajudar essa pessoa. O Derek mesmo, a mão Derek, quando ele veio caminhar comigo, ele já mexia com o circo. E ele queria fazer o quê? Parar. Ah não, vou deixar o circo de lado, porque o que eu vou fazer com o circo? Falei com ele: é o seu ministério. Quantas pessoas e quantas casas que o Derek já entrou que a igreja não pode entrar? Falei. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Então, tá bom. Então, só olha para mim começar a rir, né? Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui, podendo falar para vocês sobre criatividade. E, como vocês sabem, além de palhaço, agora Deus me tornou um escritor, a honra e glória dele. E o que eu quero trazer para vocês aqui é que, deixa eu pegar na minha colinha aqui, que a maior influência de criatividade, com certeza, é o Criador. Quando o pastor começou a falar ali sobre a soberania de Deus, sobre a grandeza de Deus, me veio uma enorme vontade de chorar, porque eu queria ter 1% da criatividade dele, eu estaria muito feliz. E, de fato, Deus ele é muito criativo. Eu tenho o costume de observar, cada dia Deus levanta, ele tem um dia, um papel em branco em suas mãos, e ele começa ali a criar. E o mais doido é que ele tira a inspiração dele mesmo. Ele não é como eu que tira a inspiração dele. Ele arranca dele mesmo a inspiração, fraga. Antes da gente dar continuidade aqui, eu gostaria que vocês ficassem de pé, por gentileza. Estou muito sério para falar de criatividade. Gostaria que... Deixa eu ver, por gentileza. Reinaldo, levanta a mão. Isso. Bárbara, levanta a mão. Deixa eu ver. Pirata, levanta a mão. Fica com as mãos levantadas. Preciso de 3 voluntários para me ajudar aqui. Olha o pessoal solista. Olha, vem cá. Me ajuda aqui. Vem cá. Esse pessoal é de Deus demais, solícito demais, tá vendo? Olha só, tem uma dinâmica que a gente faz. Uma dinâmica que a gente faz no curso de palhaçaria.
Pastor, só tira isso para mim, por favor. E o nome dessa dinâmica é Isso Não É Isso. Se eu falar sem microfone, vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Já está gravando, né? Então, olha só. O nome dessa dinâmica é Isso Não É Isso. E o propósito dessa dinâmica é a gente pegar alguns tipos de coisa e transformar em algo que ela não é. Por exemplo, eu não vou pegar essa garrafa d'água aqui, ela não vai ser uma garrafa d'água. Esse é o seu desafio, esse é o seu desafio, esse é o seu desafio. Eu gostaria de convidar o Pirata a escolher um dos objetos, pode ser aqui dentro da sala, e transformar em uma outra coisa. Só para quebrar o gelo, tá, galera? Uma toca aqui, ó. Isso! Ele está estimulando a criatividade dele, mas como é que a moto faz? Como é que é? Ramo, bacana. E aí, Reinaldo? Isso aqui não é uma moto mais, meu irmão. O que seria isso aí? Isso. Cavalo, como é que o cavalo faz? Isso não é isso, vamos lá. Pronto, uma câmera, olha que bacana. Então, aqui nós estamos estimulando a criatividade. E Bárbara, esse papel não é um papel. Não, isso não é isso. Isso é um avião. Mas me prova. Então, peraí. Não, mas não pode ter a Pode. forma, não. É muito óbvio eu pegar um papelzinho que todo mundo faz um aviãozinho e fazer um aviãozinho. Pode pedir ajuda dos universitários? Não. O quê? Sim, mas você não deixa... Facilitar para você. Esse carregador não é um carregador. É um varal. Pronto, é um varal. Ou ele pode ser uma cobra. Segura aqui para mim, por favor, o microfone. Ó. Tá vendo? Então, o palhaço... Eu falei com a Sônia, muito obrigado. Gente, dá salve de volta pro nosso... Pode. Então, o palhaço, no meu caso o torresmo, ele me permite ser muito criativo. Porque a todo momento, quando eu estou em cena com a minha parceira Pipoca, existem situações que me colocam... Pode sentar, gente, por gentileza. Existem situações que me colocam num jogo de sinuca que eu preciso ali em questão, em fração de segundos, ser criativo. E estudando sobre criatividade, que a gente vai ter, eu vou falar na escola ID. Se a gente pegar uma floresta hoje, e daqui 1000 anos, ela vai se encontrar da mesma maneira. Porque os animais ali, deixa eu pegar minha colinha aqui. Existe no nosso cérebro e no cérebro dos animais o estímulo e a reação. Certo? Existe um caminho entre os dois. E o caminho entre o estímulo e a reação dos animais é muito curto e eles não têm essa capacidade de criação. Então, se a gente entrar numa floresta hoje e daqui a 1000 anos a floresta vai se encontrar da mesma maneira. Mas já durante a nossa evolução, o nosso cérebro ele expandiu. Cérebro não, cérebro. Nosso cérebro ele expandiu aonde existe hoje. Traz outra cadeira aí para mim, Lucas. Coloca ela lá. Aí, obrigado. Entre o estímulo e a reação, existe aqui esse espaço que nos permite a criação. Vocês estão me entendendo? Mas no cérebro do animal não existe esse espaço, é muito pequeno e não existe essa capacidade de criação.
O hamster, quando ele vê uma comida, automaticamente ele vai ser indicado, automaticamente ele vai pegar essa comida e comer. Vai pegar essa comida e vai comer. Mas nós não. Na maioria das vezes eu sim, viu, gente? A gente faz da comida uma arma, a gente faz da comida escultura, a gente faz da comida um tanto de coisa. Por quê? Um quadro. Porque a gente tem esse poder de criação. Vocês estão me entendendo, gente? Sim. Deixa eu... Durante nossa evolução houve uma expansão entre as regiões cerebrais. Por isso, quando vemos algo, não necessariamente levamos a uma resposta automática. Porque nós temos a capacidade de raciocinar e essa garrafa aqui virá uma espaçonave. 3, 2, 1... Chegou na lua. Vocês estão me entendendo? Ele acha que eu ia... Então nós temos essa capacidade de ser criativo. E toda a capacidade de criação vem do Criador. Pronto. Toda a capacidade do criativo vem do Criador. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E olha só. Hoje eu escrevo algumas poesias, espalho ali pela minha comunidade. Poesias do tipo: quem só foca na dor, sufoca no amor. E o que eu tenho feito, além de espalhar cultura, além de espalhar incentivo à leitura, eu tenho feito com que as pessoas parem e reflitam sobre o dia a dia delas. Na Boca de Fumo, lá perto de casa mesmo, não tem. A vida às vezes bate forte, mas eu nasci para lutar. Foi intencional, porque eu sou morador de periferia, mas nem por isso eu me vitimizei. Eu vou virar traficante e tal. Eu preciso ir para a biqueira, eu preciso ser cabuloso. Não, eu vou ser um escritor dentro da favela. É isso aí. Eu vou ser um agente transformador dentro do lugar onde eu moro. E para a honra e glória de Deus é o que está acontecendo. Glória a Deus. Eu peço a Deus a criatividade para que haja transformação na vida das outras pessoas. A ponto de um menino esse dia me mandar: Derek, eu saí da biqueira. Biqueira no dialeto da periferia é a boca de fumo, tá, gente? Eu, glória a Deus, que bom. E ele: você fez parte desse processo. As coisas que eu leio de você, e muito mais do que eu leio, o que você vive. Aleluia, glória a Deus. Então, para mim, essas palavras só fazem sentido de verdade se elas estiverem condizendo com as minhas atitudes. Senão eu posso quebrar e rasgar esse quadro agora e jogar fora. Então, vocês que me acompanham nas redes sociais, antes de eu postar uma coisa, eu sempre estou pensando: eu não chego aqui agora, vou postar isso. Não. Eu penso, repenso, analiso, para que haja um impacto na vida das outras pessoas. E para a honra e glória de Deus, não tem sido diferente os relatos que eu tenho recebido. A ponto de uma menina com depressão, a Pamela, lá no Rio de Janeiro, falar: Derek, esse nome do seu livro me ajudou bastante. Eu escolhi trajetos para evitar tragédias. Que forte isso, muito obrigado. Tem me ajudado quando eu estou triste, eu me apego a essas palavras suas. Então é fruto de oração, Thomas. Thomas compartilhou comigo na outra escola, Derek, quando eu estou fazendo o meu devocional, eu sempre vou no seu Instagram para ver o que Deus está falando comigo. Eu falei: olha que louco. E olha que eu escrevo coisas que não tem. Não tem sentido.
Quem ama por obrigação acaba exigindo do coração algo que não é recíproco. Ou ser recíproco. Ser rico é da Suane, tá? O insensível torna o amor invisível por não ser capaz de se colocar no lugar do outro. Então são coisas que nem quando o Douglas compartilhou comigo, para inveja que insiste em bater em minha porta, eu mudei de endereço. Eu nem estou lá mais. Olha aqui. Levanta e anda. Está onde na Bíblia? Atos 3. Atos 3. Então está aqui, ó. Levanta e anda. Seus sonhos não se realizam sem ação. E a gente fica se vitimizando. Pô, não consigo tal coisa, mas a gente está lá deitado, de braço cruzado. Esperando no Senhor. Esperando no Senhor. Justamente, cara, pode sentar lá, pai. Daqui a pouco. Então, Deus começou a me dar alguns versos. O que é que eu falei? Esse dia uma menina, a Jéssica de Novo Friburgo, me ligou. Derek, quem é seu patrocinador? Eu vejo aí que você começa a fazer as paradas, tá bacana demais. Estou procurando, Jéssica, não tem patrocinador não. Eu vendo uma arte para comprar uma caneta que custa R$35 para mim continuar colocando na rua, num pedaço de madeira velha, para que haja transformação na vida de outras pessoas. Meu patrocinador sou eu. Eu meto a mão no meu bolso, vou lá e compro, eu não quero nem saber, porque existe um propósito naquilo que eu estou fazendo. Eu estou investindo em vidas. Aleluia. Então, Isso é maravilhoso. você vê, 35 pontos uma caneta dessa, gente. Então, é o que eu estou falando para vocês, a criatividade, ela vai muito além do que só ser criativo. Existe uma fonte infindável de poder e criatividade que você ainda não experimentou, porque existe em parar no primeiro, segundo ou terceiro dia de trabalho. Existem 2 níveis, bom e muito bom. Você jamais chegará no nível hard, sendo governado pela sua alma inconstante. Só os que governam a si mesmo podem criar e dizer muito bom. Então, identidade. Eu, assim, como exemplo de Deus, toda vez que eu termino um quadro, eu estou aqui pintando, escrevo, eu me distancio. Ficou muito bom. Porque eu vi isso do meu pai, a cada dia que ele terminava, ele falava, isso ficou bom. Ele tinha certeza daquilo que ele tinha criado. Eu não fiz curso, galera. Minha letra sempre foi feia demais, não é, amor? Parece até aquele negócio de Chico Xavier, como é que é? Psicografia, tem que ir. Mas é no espírito, irmão. Você consegue ler? Amor, traz o outro quadro lá pra mim. Vocês conseguem? Ah, não preciso do quadro, não, tá aqui, ó. Cadê os papéis? A Suane eu usava. A Suane ficava lá e. Amor, lê aí, tá dando pra entender. As primeiras plaquinhas dessa, não foi, amor? A Suane, não, amor, vai dar pra ler, não, mas eu fui sem medo. Não foi, Pedro? Eu fui sem medo, eu falei, mano, uma pessoa. Acabou que eu criei uma. Como é que chama? Uma fonte. Uma identidade, criei uma fonte. Tenta copiar aí, mano. Não dá não, porque é feio, feio demais. Tem uns negócios seus que eu tive que olhar na legenda para entender o que está escrito. Tô falando. E eu tenho ciência disso. Mas outro dia, até que veio uma paz no meu coração. Uma moça viu um quadro meu e falou, Derek, eu estou querendo um quadro seu e eu quero que você escreve que meu coração bate fora do peito. Quando eu posto foto do Derek, da Suane, ou do Caetano, eu sempre escrevo isso. E... Perdão, estou um pouco gripado. Aí eu mostrei para ela, você quer com essa fonte aqui? Ela, não é com essa daí não, é com aquela que você escreve no seu feed.
Essa daqui era essa daí mesmo. Eu, a letra feia tá fazendo sucesso. Eu falei, valeu. Aí que eu comecei, eu falei, amor, aí ó, a Patrícia, ela chama até Patrícia, a Patrícia tá querendo é da letra feia, não é dessa daqui não, que dá pra entender. Ela falou, não, que bacana. Aí eu, É uma fonte agora, né? é uma fonte. Aí eu ganhei confiança. Aí eu ganhei confiança e falei, pô, que bacana. Vocês estão me entendendo, gente? Vamos lá em 1 Pedro 4:10. Aleluia. Aleluias. Bem que diz os Varimates. Que nem vocês sabem, eu estou lançando meu livro agora em outubro. E todo dia eu deito pensando o que eu vou fazer amanhã, o que eu posso criar amanhã. Que nesse dia eu estava, um tempo atrás, falei, pô, televisão só passa coisa ruim, velho. Preciso criar uma televisão que passa uma coisa bacana e já sei. Eu não sou bom com desenho, assim como não sou bom com as minhas letras. Eu falei, eu preciso criar uma televisãozinha que chama a atenção. Que chama a atenção e que as pessoas que criam identidade junto comigo. Aí eu criei uma televisãozinha que vocês, quem é da região aqui, já viu e tal. É o Luiz, aonde que ele vê televisão? Ele falou, mãe, lá a televisão do velho. Isso, e justamente eu quis criar essa conexão junto comigo e mostrar para as pessoas que a gente pode ser criativo aonde nós estamos. Não nos limitar naquilo que nós estamos designados para fazer. Exemplo disso aqui, isso não é isso, é como nós somos tão criativos, mas nós não exercemos esse nosso lado. É muito cômodo para mim pegar, não, só vou escrever, não, mas eu quero criar algo que crie uma referência para as pessoas. 1 Pedro 4:10. Amém? Amém. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então eu quero chamar a atenção de vocês aqui hoje. Passe a olhar os artistas com outros olhos, porque Deus também é artista. Aleluia. Um malabarista de sinal, ele não é um ator, ele é um artista. Ele alegra o seu dia, ele colore o seu dia. Seja generoso. Não pega as moedinhas que está sobrando ali e dá com a cara virada, não. Seja generoso com eles. Uma pessoa que chega para te oferecer um quadro, lembre-se que Deus também é artista. Deus é médico, Deus é fotógrafo, Deus é professor, Deus é músico, Deus é dançarino. Porque, infelizmente, nós, artistas, tem algum outro artista aqui na sala? Não, só suando. Nós somos muito criminalizados. Somos taxados de tudo quanto há. Odélio, que você trabalha com o quê? Não trabalho com circo e sou poeta, sou artista plástico. Ah, tá, mas você trabalha com o quê? As pessoas não me enxergam como eu sou, isso como minha profissão. Por quê? Porque eu ainda não tenho destaque global. Porque eu ainda... Hã? Manda alô pra Sassá. Sassá? Alô, Sassá? Porque eu não tô na Globo, eu não tenho um carro conversível, eu não tenho um celular de R$5.000 na mão. Esse dia eu apareci com uma pessoa que está na mídia,
Meu Instagram bombou. Nossa, Derek, que tal, que bacana esse trabalho que você está fazendo. Mas antes de eu aparecer com essa pessoa, eu já estou fazendo esse trabalho há 1 ano e meio atrás e nada mudou. Mas infelizmente nós só damos valor quando a coisa... O Derek está lá na Globo, que bacana. Entendeu? Então quando você vê um artista, quando você puder abençoar, abençoe, irmão. Se alguém fala, faça com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. De uma forma em que todas as coisas, Deus seja glorificado mediante a Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. E é como eu disse, o trabalho com as poesias que eu estou fazendo dentro da minha comunidade, eu tenho foco, eu tenho um objetivo, eu quero chegar em um lugar. Eu quero reduzir o número de jovens que entram na criminalidade. Amém. Eu quero diminuir o número de homicídio naquilo que na nossa região. E eu acredito que um lugar ressignificado ressignifica pessoas. Sim. Amém. A ponto de onde aconteceu um homicídio na minha frente, na frente da Suane, na frente do Derek, a Suane grávida, a gente chegando na apresentação, o cara falando de tal, Suane passa mal, o pastor levou ela para o médico, foi uma correria. E o mais triste, as crianças acompanham toda a perícia ali naquele local, até a remoção do corpo. Eu falei, eu não quero isso aqui mais, gente. Reuni uma galera, pintei o beco, a ponto de uma moradora pegar e falar, nossa, esse lugar estava... Eu não estava gostando desse lugar mais. Mas eu passei a gostar desse lugar novamente, porque eu trouxe cor, eu trouxe vida num lugar de morte. Aleluia! Ressignificar. Para vocês poderem sentir na pele o que eu estou falando, é quando a gente pega a nossa casa e reforma. Não eleva a nossa autoestima? Sim ou não, gente? Sim. Não fica mais gostosa a nossa casa? Você fala, nossa, que delícia. Isso é ressignificar, trazer sentido para aquelas pessoas. E eu trago o ressignificado para essas pessoas nos lugares mais improváveis. Então, se você vê uma tampa de armário, não despreze. Talvez tenha algo ali para você. Porque aonde eu vou, eu levo minha canetinha e escrevo ali. E eu falo que sempre tem um destinatário certo essas palavras. Aleluia. O seu coração. O seu coração. Eu recebo mensagens de pessoas falando, Derek, você mudou a minha maneira de enxergar o outro. Com essa poesia, a pior greve é do amor ao próximo. Renovação. E não tem Deus no que eu estou fazendo, irmão? Aleluia. Mensagens como essa estão espalhadas dentro da minha comunidade. Que a derrota mude derrota. Infelizmente, o nosso povo da periferia tem aquele costume de raçar chinelo, que nem o pastor fala, eu sou favelado, eu sou preto, não sei o que tem. Mano, levanta e anda, sai desse vitimismo, vai buscar o seu lugar de destaque, seja protagonista da sua própria história. Vão te chamar de metido, vão te chamar, mas mano, e nisso, eu tenho certeza naquilo que eu faço, porque eu recebi a identidade do Pai. O que eu faço, eu busco nele, a afirmação eu tenho nele, quando ele fala em Isaías 61 que o Espírito do Soberano está sobre mim, ele me usou e me ungiu para levar boas novas aos que estão perdidos. Eu me apego nessa palavra, então eu crio força, eu fico forte, eu falo, não, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então quem vai me parar? O Espírito do Senhor está sobre mim. Então eu vou partir para cima, mano. Que a derrota mude de rota. Eu vou vencer os obstáculos. Eu vou vender um quadro, vou buscar minha caneta, vou comprar o meu spray e vou continuar levando vida para essas pessoas. Sem vitimizar, irmão.
Acredita naquilo que você está fazendo. É como eu disse ali na Imove aquele dia. Aquilo que você não tem clareza, você não tem segurança. Quando a gente está no rio, se a água é escura, a gente anda assim. Mas, se as águas são cristalinas e claras, a gente anda com segurança. Aleluia. E a gente parte para cima, porque nós estamos vendo. Então peça clareza a Deus no seu chamado. Peça clareza a Deus naquilo que é para você fazer. Entenda a sua missão. E faça. A clareza traz segurança, Lucas. A clareza traz segurança, Mateus. É tão interessante. Olha o que está aqui. Aonde não tem fé, o medo toma conta. Aonde não tem fé, o medo toma conta. E sem fé é impossível agradar. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos lá. Acredita no seu potencial. E eu já tô finalizando. Deixa eu achar uma outra aqui. Quem entende o propósito da vida não aceita qualquer proposta. Aleluia. Durante a nossa caminhada a gente vai encontrar várias propostas. Mas se você estiver focado no seu propósito, nenhuma proposta vai te mudar do caminho que você está seguindo. Aleluia. Eu estou lançando meu primeiro livro. Thomas, eu pensei isso lá em casa esses dias. Foi uma viagem minha. Eu sempre viajo, eu sou um sonhador, cara. Derek falou comigo, eu já retorno aqui você, pai. Derek, você já criou isso, já criou aquilo, agora é bolsa, daqui um dia é quadro. Eu fui pegando ideia, eu falei, não, e daqui um dia é um livro, né? Filho, papai quer lançar um livro. Como é que fala? Eu escolhi trajetos para evitar tragédias em inglês. Vai ter que olhar para mim? Beleza. Não é só traduzir, não entende? Não é só traduzir. Entendi. Como que eles te falam? Beleza. Por que eu estou perguntando? Eu quero alcançar o mundo inteiro, irmão. Já que eu queria lançar meu livro em inglês. Glória a Deus. Mas por que não? Nações. Espíritos. Não sei. Por que não? E eu vou compartilhar uma coisa com vocês aqui. Tem um cara que me segue aqui, falou, Derek, quando você lançar, ele está nos Estados Unidos, eu quero que você mande 14 livros para cá para mim. Eu nunca pisei fora do Brasil ainda, irmão. Ainda, porque eu tenho fé que um dia eu vou pisar. Mas o que eu tenho já está alcançando outras nações para a honra e glória de Deus. Pelo simples fato de eu não me vitimizar, de eu não ficar lá em casa, não sei o que tem. Sabe? Vocês estão me entendendo? Amém, gente? Amém. Então, a criatividade é um dom que a gente recebe do nosso próprio Deus. E nós precisamos estimular, não vamos ser que nem um hamster, que a gente enxerga uma cadeira e é só uma cadeira, não. Vamos aguçar esse nosso lado criativo para o reino de Deus. E para me finalizar, o costume destrói o encanto. O costume destrói o encanto. Muitas pessoas têm perdido uma grande oportunidade por simplesmente estar acostumado e não coloquei ali, é só as frases do Derek, por estar acostumado comigo todo dia, por ter um convívio comigo. Isso nos entristece. Por quê? Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje? Quantas pessoas poderiam estar caminhando com o pastor Johnny? Mas é só o pastor Johnny, porque está acostumado com ele. E eu falo, quantas coisas tem perdido por deixar o costume tomar conta. Então minha oração, meu pedido hoje é, não deixe que o costume tome conta do seu coração. Valorize quem está perto de você. Valorize as pessoas que Deus tem colocado na sua vida.
em nome de Jesus, pois o costume destrói o encanto. Amém? E para finalizar, de fato, eu vou dar alguns recados aqui rapidinho. Eu quero recitar uma poesia minha que ela diz assim: deixamos de amar por tão pouco, que a cada dia que passa nos armamos mais. A lágrima tirada muitas vezes nem sempre vem de um tapa. As palavras abrem o rombo em nosso peito que só o tempo é capaz de tampar. Entre linhas escritas, sonhos que me tiram o sono, manos que não se relacionam, crianças vivem o abandono. E o amor no peito do ser humano, cada dia mais se esvaziando. Deixamos de amar por tão pouco, que a cada dia que passa, nos armamos mais. E nós nos armamos de diversas maneiras, irmãos. Nós nos armamos porque o bigode do outro está avacalhado. Nós nos armamos porque o Lucas está de correntinha. Nós nos armamos porque o outro está de black. Ah, o black do mano, velho. Isso não faz parte da nossa tribo. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós vamos continuar. Eu vou continuar me movendo na criatividade, minha irmã. Foi para isso que Deus me chamou. Eu vou continuar me movendo na arte, porque eu não me vejo fazendo outra coisa. E por favor, não me julguem porque eu não trabalho de carteira assinada, por favor. É um pedido de fato, sabe? Me enxergue com outros olhos. Olha quantas pessoas eu tenho conseguido alcançar para a honra e glória de Deus. Glória a Deus. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Deus. Tu és santo. Sabe, vamos nos armar menos e nos amar mais. Um outro versículo que eu me apego bastante dentro desse trabalho que eu faço. Está aqui em Isaías. Isaías 60. Levante-se, refugia, porque chegou sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolve os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê sua glória. Então eu me enxergo com a luz do mundo, eu me enxergo com esse propósito de levar a claridade para a vida das pessoas através do que eu faço, irmão. Aleluia! Glória a Deus! Talvez possa ser pequeno demais, mas quando chega no coração de alguém, é como uma bomba que faz assim, ó. Pum. Aleluia! Saibam vocês que antes de eu postar qualquer coisa, eu oro, Deus, que essa poesia encontre o coração de quem precisa. Amém. Que essas palavras encontrem o coração de quem necessita. Aleluia. E eu falo isso com propriedade para a glória de Deus, a ponto de pessoas saírem de longe para estar comigo, pessoal. E quem está do meu lado não me valoriza. Por quê? Já se acostumaram com a minha presença. Acontece com você também, né, meu pai? Minha esposa está ali. É o Derek. Tem pessoas que racham 5, 4 horas para estar. Eu vou lá ver o Derek. Tome cuidado, porque um dia pode ser tarde demais. Amém. Gente, eu trouxe esses quadros. Tem mais um ali atrás. Eu estou vendendo eles para continuar o
o trabalho que eu venho realizando aí. Segura para mim, por favor. Qualquer um desses dois aqui está no valor de R$60 e qualquer pessoa, qualquer poesia dessa aqui está no valor de R$5. Cada folha dessa, quem quiser. Cadê a outra bolsa, amor? Tem essa bolsa aqui também que eu faço sob encomenda. Essa daqui eu fiz para minha esposa. E eu esqueci de falar que além de escritor, além de palhaço, eu empreendo, galera. Eu preciso empreender para me sobreviver. Tem 3 bocas ali para mim colocar o leite, o arroz e o feijão na boca. Então não é que toda, não é, amor? Não é que todo quadro que eu vendo eu vou lá e compro tudo de caneta, não. Às vezes eu vendo quadro para comprar arroz e feijão e a carne, mano. O Débora tá vendendo quadro para comprar caneta, mano. Tá ali minha esposa. Eu brincava com ela assim, ó. Enquanto eu não tinha vendido nenhum quadro, pra você ver, essa daqui é 20 conto, ó, a mais barata. Eu recebi o salário, Renato. Eu não vou comprar um tanto de posto. Aí colocava no caderno. Aluguel, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Acabou. E a posta, amor? Que posta? Eu então tava, até entrar os 10 primeiros pontos. Brincava com ela. Até que um dia eu vendi o quadro. Eu corri lá e falei, não, agora eu compro minha posta, porque eu vendi o quadro. Então, você está chorando, meu amor? Então é isso, galera. Sabe o que daqui, que nem Deus colocou no meu coração, 10% dos meus livros que eu vender vai ser destinado a outras pessoas. Porque não pode ter fim em mim mesmo. E eu levo isso a sério, eu levo isso muito a sério. De repente, se eu vender 1000 livros, vai dar um valor X, vai ser destinado a outras pessoas. Eu vou procurar como é que está a conta de luz da sua casa. Está atrasado, então que vão lá pagar. Como é que está o seu aluguel? Está atrasado. Eu quero ser essa pessoa, gente. Eu quero ser essa pessoa que financia os sonhos de outras pessoas. Que ajuda outras pessoas. Que a extensão daquilo que eu faço respingue em outras pessoas. Mas para isso eu preciso vender. Para isso eu preciso movimentar aquilo que eu estou fazendo. Então tem esses quadros. Esse aqui está no valor de R$30, que está com um pequeno defeito atrás. Que não preciso mostrar, Mateus. Mateus aí e cada folhinha dessa aqui é R$5. E a bolsa, Beta, vem cá, Beta. Fiquei te devendo a bolsa quando eu viajei. Até que aqui chegou, né? Glória! Olha a classe. Wakanda Forever. E por que o nível da minha entrega é tão grande? Porque quem ama de verdade não se entrega de mentira. Glória a Deus. É sua, Beta? Obrigada. Tá bom? Estava te devendo. Tá pago. Então é isso aí, tá pago. Então, olha só. Olha que modelo lindo, gente. Mateus, Você vai fazer alguma coisa? pode. Gente, é que nem eu estou falando. Ó, pastor, vigia. É que nem eu estou falando, dia 19 de outubro eu lanço meu livro. Eu escolhi tragédias. Roots to avoid tragedies. É inglês, ó. I chose roots to avoid tragedies. Quem falou? Então você entende? Mas o Thomas depois vai. Aí, ó. Só que a gente tem que achar a palavra Sim. formar, né? Aham. Dia 19 de outubro eu lanço meu livro, Eu Escolhi Tragédias para Evitar Tragédias. Vai ser um cowork que tem no Prado, de 18 às 22 horas, e os ingressos são limitados. Quem quiser adquirir o ingresso, pode ir lá no link do meu Instagram, lá tem o link na bios. Tem o link na bio, e você pode acessar, lá tem todas as informações. Eu gostaria muito de ver vocês lá, está no valor super acessível, a gente gasta dinheiro com tantas outras coisas, e lembre-se, você comprando qualquer produto meu livro, vocês estão investindo em outras pessoas também, além de estar investindo em mim, tá bom? Então, está no valor de R$ 27,99,
com a taxa do site está dando R$ 30,79, se eu não me engano, e os ingressos são limitados por questão de espaço lá no dia. A gente vai ter um momento lá de assinatura dos livros, a gente vai trocar ideia, vai ser um dia muito bacana e eu quero convidar vocês para participar, tá? Lá no finalzinho lá tem os papelzinhos, tem os quadros, quem quiser é só me chamar lá, Deus abençoe, tá? E me segue nas redes sociais, lá no Instagram, Derek.Carvalho, vocês vão poder acompanhar o trabalho que eu tenho realizado lá. Valeu! Falando de criatividade, desafio e daquilo que a gente foi chamado para o reino, quando eu peguei o violão, muitas pessoas começaram a rir. Mas quando eu fui chamado para o reino, eu não tinha uma Bárbara que tocava, um Léo, não tinha um Reinaldo, e eu tive que aprender. Aí eu aprendi umas 2 notas e cantava 10 músicas. E as pessoas elas eram tocadas por aquilo que estava acontecendo, porque era pela minha entrega. Era pela minha entrega. Só que eu queria chamar o Reinaldo aqui. Ô, glória. Reinaldo. Tá ali. Dormiu não. Estava encerrando a tradição. E o que acontece? Quando eu me posicionei dessa maneira, então Deus ele derramou uma porção em mim. Então, eu estava ali, vidas foram tocadas. Eu lembro que eu conseguia colocar dentro do Santa Teresa, numa casa, junto com uma equipe que eu tinha, 70 pessoas. Sabe? E nós fizemos isso durante anos, sabe? Foram anos ali. Deus sempre me dando sabedoria, Deus sempre me dando estratégia, e me confiando pessoas que têm talento, pessoas que têm dom. E uma coisa que o Senhor, Ele disse para mim: Johnny, não se preocupe. Um dia eu lendo, quando Moisés estava fazendo aquilo ali, tudo sozinho, então eu tocava, e terminava de tocar, eu ia ministrar, então, e às vezes no final do dia eu chegava em casa muito cansado. E o Senhor, Ele, não, eu vou levantar um povo que vai andar com você, que não tem preguiça, que não tem medo. Mas eu disse: como, Senhor? Aí eu lendo a palavra, quando Moisés estava ali fazendo todas as coisas, Moisés batia o pêndulo, batia o escanteio, corria para a área para cabecear. Ele estava dessa forma. Deus falou com ele. Aí ele coloca um Jetro no caminho dele e fala: olha, o que você faz não é bom, mas eu vou tirar do seu espírito e colocar em 70 homens. Lembra que eu falei que eu estava procurando um ambiente hoje para impor as mãos? Aleluia. Peço que ajude ele. Então o Senhor fala para Moisés: olha, Moisés, o que você faz não é bom. Você precisa de pessoas para fazer isso. Então eu vou tirar do seu espírito e vou derramar sobre essas pessoas. E elas vão caminhar no mesmo espírito que você tem. Elas vão caminhar na mesma intensidade. Então nós ainda temos 2 coisinhas para nós fazermos aqui. Uma que eu quero te dar mais uma oportunidade de você lançar a sua semente. Lembre disso. Lembre sempre disso, que a oportunidade não tem a ver com você não estar pagando um valor. Muitas vezes, muitas pessoas deixaram de estar aqui porque eu não tenho R$30. Era simples, pastor, eu não tenho, vem. Não é pelo valor, meu irmão, é por aquilo que você compreende. Pastor, eu tenho um desejo de estar ali, então eu vou estar. Ok, venha. Você não vai ser barrado ali na porta.
porque você não teve os 30 reais. Não é por eles. Eu não acredito nessas coisas. Eu acredito naquilo que eu invisto. Então, estar aqui nesse hotel é um investimento. E se não entrar dinheiro nenhum no final do mês, eu sei de onde vai sair e a conta vai ser paga. Nós não, durante anos nós caminhamos com o ministério, nós não fechamos o ministério dando prejuízo em ninguém, porque nós aprendemos a investir naquilo. Você acha que eu refresco para o Derek? Não, eu não refresco para ele, é justamente para isso, para que ele aprenda verdadeiramente que aquilo que ele faz tem valor, porque eu aprendi assim. Quando nós fomos começar uma igreja a primeira vez, anos atrás, o pastor me deu 100 reais, disse, vai lá, começa a igreja. Com 100 reais, meu irmão. Eu poderia ter falado com ele, não, uma igreja tão rica dessa, me dá só 100 reais. Não, falei, muito obrigado. Os 100 reais ficou no carreto. A gente foi buscar umas cadeiras. E quando levamos, colocamos lá, daí a pouco o homem veio e buscou as cadeiras de volta. Não, essas cadeiras é minhas, me emprestaram, mas ué, que isso? Não, eu não parei ali não. Aí fomos na igreja, eles deram para nós um resto de banco. Não, tem uns bancos ali, era só pedaço. Não, leva, aí nós levamos. E aí achamos um carpinteiro, o cara fez o trabalho. Agora nós temos uns banquinhos novos, tal. Não paramos. Eu sei também algo que Deus me disse há uns anos atrás. Filho, eu sou apaixonado com você. Eu falei, por que, Deus? Porque você não tem medo de começar. Aleluia. Quantas vezes for preciso. Então, a sua criatividade é essa, meu irmão. Diante dele, de se reinventar mesmo todas as manhãs, todos os dias, buscar nele essa inspiração, essa fome, essa sede. Então, a hora que você sair daqui, tá ali o envelope, você pega, coloca lá. Thomas também trouxe um brigadeiro, tá ali, não deixa ele botar com aquilo que tá ali não. O que ele está vendendo? Brigadeiro tem um propósito, meu irmão. O que nós estamos vendendo camisa tem um propósito. O que nós estamos vendendo livro tem um propósito. O que o Derek está fazendo isso tem um propósito. Eu falei com o Derek, se você agora está parando de trabalhar, você vai levantar cedo todos os dias, porque o seu trabalho é isso. E se você não levantar, eu vou perguntar a Suane. Então você vai dedicar a isso, naquilo que você acredita, você precisa dedicar a isso. Tem que ter uma dedicação. Você precisa ler livro. Então eu estou vendo ele sempre com o livro na mão, ele está lendo. O crescimento se dá nisso. É um ciclo da obediência e das atitudes. Porque não basta só ouvir. Sabe, tem uma canção que eu aprendi logo quando eu comecei a caminhar, e ontem você ministrou ela, do David Gill. Então eu vou impor as mãos sobre algumas pessoas. Se você tem um talento, se você sabe que você carrega algo e às vezes você está parado, você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente. Se você tem habilidade para ensinar, se você toca, monte uma escola de música, monte uma escola. Ah, mas e aí? Não entra derrotado na coisa, sabe? Esse é o problema. O grande problema da igreja é que ela perdeu acho que é o crivo da coisa, é porque ela já entra derrotada na luta, sabe? Ai, será que vai dar certo? Não é será que vai dar certo. É aquela questão do que foi dito ontem. Nesses dias nós temos ouvido tanto essa palavra do empoderamento. Mas um empoderamento sem identidade, um empoderamento sem o conhecimento, um empoderamento sem o entendimento, é o quê? Aí é só uma autoajuda mesmo. Mas quando você tem a sua identidade já forjada,
E você sabe quem você é, então tudo aquilo que você faz tem um peso. E aí a gente escolhe. Uma coisa que eu estou fazendo um exercício, e falo para você e para quem está comigo. Talvez nós não vamos ser celebrados por quem está perto, mas existe uma galera que está longe e vibra por aquilo que a gente está. Então é para essa vertente que eu estou indo. É para esse povo que eu fui chamado. É para essas pessoas que Deus me chamou. Sai aí do seu lugar. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente há de me achar. Pastora Roberta, Cássio, pastora Viviane. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente há de mexer. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar meu coração. Vocês que estão aqui, vocês só precisam receber. Sabe, deixa eu ensinar algo para vocês, olhem para mim. A posição de receber é assim. E quando você está recebendo, você não precisa orar. Você só precisa receber. Receber no seu espírito aquilo que Ele quer derramar. Derramar no seu espírito algo que vai te capacitar, algo que vai te lançar ao seu destino, algo que vai te lançar ao seu propósito, algo que vai fazer você avançar e você vai passar do ponto, você vai adiante, você vai romper. E quando você romper, outras vidas começarão a ser tocadas por aquilo. E então, uma coisa está acontecendo aqui agora mesmo. Você deixa de ser homens e mulheres de porção única. Então vocês passam a ser alguém de porção dobrada. E o que é ser alguém de porção dobrada? Aquilo que Deus faz em você já alcança outras pessoas. Você já toca outras pessoas. Feche seus olhos e vê vocês rompendo. Vocês já precisam ver o futuro de vocês. Veja o futuro de vocês. Oh, eu só estou esperando Ele me dar a ordem. Mas eu não vou fazer nada enquanto Ele não fizer em você primeiro. Vocês que estão aí, ficar dentro. Venha. Tudo que
bênção sobre eles. Pode